Olá pessoal, vamos dar início então à nossa videoaula 6 da disciplina de transformadores elétricos de potência, onde a gente vai focar na parte da convenção de ponto dos transformadores, para a determinação se a grandeza está ou não em fase do primário e no secundário. Então, meu nome é Wesley, professor da disciplina de transformadores, do curso de graduação em Engenharia Elétrica da UFSJ. Considere aqui um modelo teórico que a gente já vinha estudando nas últimas videoaulas do transformador. Tá? A gente tem aqui duas bobinas com N1 espiras cada bobina, enroladas sobre o mesmo núcleo magnético, que é o núcleo do transformador. Tá? E a gente tem o primário e o secundário do transformador, né? A gente viu aí nas últimas aulas que ao energizar a bobina do primário com uma tensão V1, uma corrente I1 circula nessa bobina com o objetivo aí de criando um fluxo no núcleo do transformador. Pela regra da mão direita, se a gente aplicar, a gente encontra que o fluxo magnético tem essa direção. Tá? Da mesma forma, esse fluxo magnético, ao atingir o secundário, supondo que a gente tenha aqui uma carga, o circuito esteja fechado, esse fluxo ele dará origem a uma força contra-eletromotriz, de acordo com a lei de Faraday-Lenz, lá no secundário, aqui no caso é 2, e uma corrente I2. Bom, e qual é então o sentido dessas grandezas? O sentido da corrente I2 é aquele sentido que, de acordo com a regra da mão direita, vai criar um fluxo de forma a contrapor o fluxo que o originou essa corrente. Dessa forma, a gente tem que ter, nessa situação aqui, um fluxo para cima. E a única forma disso acontecer, tá, é a corrente estar saindo do secundário. Tá? Então, a gente aí determina o sentido da corrente I2 e da tensão E2 também. Bom, e se a gente vem aqui e muda o sentido do enrolamento? Se a gente troca o sentido do enrolamento da seguinte forma. Observe aqui, então, que a gente tem o enrolamento está passando aqui por cima. Então, agora eu venho aqui e faço aí uma volta ao contrário. Ele está ali, entrando aqui por cima e saindo aqui embaixo, né? O processo é o mesmo. O que muda é o sentido da corrente I2, caso eu tenha uma carga conectada aqui no secundário. Se o fluxo atinge nesse sentido, fluxo mútuo da φm, atinge o rolamento 2 nesse sentido, a corrente I2 novamente tem que ser, a gente tem que ter uma indução de forma a contrapor, então tem que ter uma direção para cima. A única forma disso acontecer é a corrente I2 agora saindo do terminal inferior do secundário. Então observe que aqui anteriormente a gente tinha a corrente saindo do terminal superior e agora do terminal inferior. Tá? Isso para que a lei de Lenz seja satisfeita. Quando a lei de Lenz ela é satisfeita, a gente observa que as forças magnetomotrizes no primário e no secundário são opostas. O que isso quer dizer para nós? Que se a gente fizer lá o circuitinho magnético, e a gente ter lá o N1 e 1, força magnetomotriz do primário, e aqui N2 e 2, a força magnetomotriz do secundário, a gente tem aqui agora o circuito magnético, aqui a relutância e aqui o fluxo mútuo, que concatena aí, que atinge aí os dois enrolamentos. Nessa situação, as forças magnetomotrizes têm uma
uma tensão opostas entre si, N1 e 1 menos N2 e 2, igual a zero. Com isso, ao desenvolver essa expressão, a gente chega numa relação de corrente em que as correntes estarão em fase, né? Ou seja, I1 está para I2, assim como N2 está para N1, aí é uma relação inversa. E o que significa estar em fase, né? É que se eu tiver uma corrente, o fasor dela em módulo, com uma fase 0, por exemplo, a corrente I2 ela vai ter lá um módulo que vai ser diferente de acordo com a relação de espiras, porém a fase também será 0 graus, ou seja, estão em fase, tá? Essa é a interpretação ali da relação de corrente quando a lei de Lenz é satisfeita. Então a pergunta que vem para nós é como identificar os terminais do transformador, né, tal que as grandezas estejam em fase. Como que a gente consegue fazer a identificação desses terminais, tal que a corrente entrando no primário e saindo no secundário, a gente vai ter um defasamento, né, igual ali, uma fase igual para o primário e para o secundário. É para isso que é criada a notação do ponto, né, que fala para nós, né, que para identificar os terminais nos quais as tensões e correntes estarão em fase, ou seja, a mesma polaridade, os terminais dos transformadores são marcados por pontos. Então, a gente observando aqui essa figura, né, foi o primeiro caso aí que a gente estudou, aqui do transformador, né, onde a corrente ela sai pelo terminal superior, né, e a gente já viu aí que eles respeitam a lei de Lenz e, portanto, estarão em fase. Bom, basta que a gente marque né, a gente tem aqui, né, no primário, o terminal superior e o terminal inferior, né? Olha, da mesma forma a gente tem aqui na representação bifilar inferior e superior. E a gente vai marcar o pontinho, né, o ponto no primário, aonde a corrente tem que entrar para que, e as tensões têm que apontar para que a gente tenha aí as grandezas em fase, né? Da mesma forma, aonde que vai ser aqui o meu transformador, né, o ponto do secundário? Vai ser aqui em cima, né? Como aqui está representado, né? A corrente vai sair aí desse ponto, né? Então a gente tem aqui, né, uma interpretação de onde que o ponto vai indicar para nós o sentido de enrolamento, né? A saída do transformador, tá? Isso é importante para nós, para determinar aí a polaridade do transformador, as grandezas do primário e do secundário, né? Elas têm que ter aí uma fase, né, seja 0 ou 180, como a gente vai ver depois, e esses pontos nos ajudam a identificar isso, tá bom? Bem, isso daqui é primeiro modelo que a gente tinha, onde tanto o primário quanto o secundário a gente tinha aqui, né, a corrente vindo aqui por cima. E se a gente mudar o sentido de enrolamento, aonde a corrente ela passa a sair do terminal inferior, a gente observa que no secundário do transformador, a gente passa a ter o quê? O ponto lá embaixo. Agora ele está lá embaixo, indicando para nós o sentido de enrolamento. E como não mudou nada no primário, ele é mantido lá em cima, tá? Bem, é claro que isso daqui a gente só tem noção, né, olhando assim para o desenho, se a gente souber os aspectos construtivos do transformador. Olhando aqui, né, para o diagrama, né, para a representação das bobinas e do núcleo, eu sei qual que é onde que está o ponto, né? É aquele terminal aonde a gente tem por cima aqui
a saída do enrolamento ou a entrada, né? Agora, se eu não saber o aspecto construtivo, fica difícil. Como o núcleo está dentro de uma carcaça do transformador, e a gente vai ver isso mais para frente, né? A gente não tem acesso interiormente, só se a gente abrir, né? E isso não é legal. A gente tem que, olhando para os terminais do transformador, a gente tem que identificar quais são os terminais de polaridade. E para isso, a BNT ela traz para nós uma convenção, né? Aonde os terminais de maior tensão recebem o índice H. Os terminais de menor tensão recebem o índice X. Então, se o transformador ele tem lá um nível de maior tensão e menor tensão, o maior tensão recebe o índice H e a menor tensão recebe o índice X. Então, se aqui a gente tem um transformador abaixador, aonde ele reduz aqui, né, a tensão, por exemplo, vamos supor, né, esse de 10 para 1, é só uma suposição, um exemplo, a gente tem que a maior tensão está onde? No primário. Então, o primário, os enrolamentos, os dois, né, quer dizer, a saída dos enrolamentos, né, os dois terminais do enrolamento primário recebe o índice H. E os dois terminais do enrolamento secundário, onde tem a menor tensão, vai receber o quê? Um índice X. Mas isso não é o suficiente. Agora a gente precisa o quê? Identificar a regra do ponto, a convenção do ponto. E para isso, né, os terminais marcados com ponto recebem o índice 2. E os terminais não marcados recebem-se o índice 1. Assim sendo, se eu sei que o ponto recebe o índice 2, então aqui eu tenho um H2, e aqui, né, onde está o ponto, né, na parte de baixo do secundário, eu tenho um 2. E o 1 é o terminal, né, que não é marcado pelo ponto. Então, pronto, eu já consigo dar uma encapsulada nisso daqui, de forma, né, que eu, olhando para os terminais, para as marcações, eu sei quem é o lado de maior tensão e de menor, e o terminal que tem o ponto, né? Tá certo? Isso aí vai ser mais para frente, mais importante para frente, para a gente determinar a polaridade, por exemplo, tá? Bom, então aí entra a convenção do ponto. Desculpa. Momento. Ah, sim. Aqui, né, só trazendo alguns exemplos do que, né, a gente fez anteriormente, né? Terminal, supondo aqui o primário, onde a gente tem a maior tensão, aqui é marcado com H e H, e a terminal de menor tensão marcado com X. E os terminais marcados com ponto são aqueles que recebem o índice 2. Então, aqui a gente tem um terminal com ponto, marcado com ponto, então aqui é H2 no superior, e aqui é X2 no superior. E os terminais inferiores é H1 e X1, que não estão marcados pelo ponto. Bem, seguindo aí para outro exemplo, a gente tem, novamente, os terminais do primário marcados com ponto H, né, marcados com índice H, e os terminais do secundário marcados com índice X. E agora a gente coloca 2 no terminal que está marcado pelo ponto. Então fica aqui H2, né, na parte superior, aqui no terminal superior do primário, e o X2 no terminal inferior do secundário. E aí os outros terminais ficam H1 e X1, tá? Bom, então essa daí é uma marcação dos pontos. Agora, o que a gente precisa entender é como que ficam as relações de tensão e corrente quando a gente tem essa questão da convenção do ponto, tá? Para isso agora,
discutir rapidamente o seguinte. As tensões no primário e no secundário estarão em fase se ambas apontarem para os terminais marcados pelo ponto. Para isso, eu vou desenhar quatro transformadores aqui, né? Possibilidades. Onde o nosso objetivo é avaliar do ponto de vista da tensão como que fica essa questão do ponto, né? Da marcação do ponto. Tá joia? Bem, vamos supor aqui que o ponto esteja em todos os transformadores, eles estejam na parte superior, tá? Tanto no primário quanto no secundário. Tá joia? E a gente precisa sempre lembrar que o primário tem N1 espiras e o secundário N2, tá? Então é um conjunto, uma relação de espiras N1 para N2. E a gente sabe o quê? O seguinte, que a tensão E1 tá para a tensão E2, desculpa, a tensão E1 tá para a tensão E1 tá para a tensão E2, assim como N1 tá para N2. E aqui também, E1 tá para E2, assim como N1 tá para N2. Olha, é tudo uma questão de marcação. As tensões no primário e secundário estarão em fase se ambas apontarem para os terminais, ou seja, E1 se tem uma fase 0, E2 vai ter uma fase 0 se apontar para o ponto. Agora, se eu inverter ambas, também estarão em fase. Observe que agora está apontando para baixo. É tudo uma questão de marcação na hora de eu resolver o exercício. E1, E2 e aqui também. E1, E2. Então, ou ambas apontam para o ponto, né, a pontinha da seta bate no ponto, ou ambas apontam para o terminal que não tem ponto. Ou seja, a cauda de ambas as setas estão para fora do ponto, né? Nessa situação, a gente tem a relação válida aí, E1 sobre E2 igual a N1 sobre N2. Agora, se eu venho aqui e faço uma marcação de ponta na hora de eu resolver meu exercício, de forma contrária, seja aqui apontando para o ponto e aqui não apontando, aqui não apontando, e aqui apontando para o ponto, ou seja, está cruzado, é necessário que eu coloque um sinal negativo aqui, porque nós vamos ter uma defasagem de 180 graus. Significa que essa tensão é 1. Tem uma fase de 0 graus, ou seja, em fase, né? Aqui seria um E1 fase 0. O meu E2, vou colocar aqui em cima para ficar mais fácil. O meu E2 fasor seria o módulo E2 fase 180 graus. Então, isso é muito importante, né? Ou aponta todo mundo para o ponto, ou todo mundo para fora do ponto, para que você tenha uma tensão em fase. Isso é muito importante na hora de resolver os exercícios, tá? De forma análoga para a relação de corrente, também é válido, tá? Eu vou também fazer aqui várias situações, né? Da seguinte forma, 4 na verdade, né? Aqui, né, a primeira. Segunda. Terceira e quarta.
joia? E vou marcar os pontos aqui, de mesma forma. Sempre aqui no terminal superior do primário e do secundário. E agora o meu interesse é a corrente, tá? A gente sabe que I1 tá para I2, assim como N2 tá para N1, é inverso, tá? E da mesma forma que I1 tá para I2, tudo fazor, né? A gente tem que N2 está para N1, aonde a relação N1 para N2 é primário e secundário. Bom, e agora como que fica essa questão de marcação de corrente? Olha, no caso da corrente, ela entra num terminal, no caso primário, e sai do outro terminal com ponto, para que esteja em fase. Agora, também você pode escolher sair do primário e entrar no secundário. Em ambas as situações, a gente fala que está em fase. Agora, se você pega aqui o caso à sua direita e faz o seguinte, ambas entram no ponto, ou ambas saem do ponto, né? E aí você tem que lembrar, né? Só, aqui é I1, aqui é I2, né? Ambos os casos, né? A gente só está fazendo aqui de uma forma mais rápida. E se a gente não respeita que uma corrente tem que entrar no terminal marcado com o ponto e a outra tem que sair do terminal marcado com o ponto, se você não respeita isso, ou tem que colocar um sinal negativo, porque a lei de Lenz aí, ela foi desrespeitada. E, novamente, você tem uma defasagem de 180 graus entre as grandezas do primário e do secundário. Tá? Então, resumindo, né, as tensões estarão em fase se ambas apontarem para o ponto, tá? Ou não, simultaneamente, e as correntes no primário e secundário estarão em fase se uma corrente entra no terminal marcado pelo ponto e a outra sai do terminal marcado pelo ponto. Posto isso, a gente, né, e esses exemplos, a gente tem aqui um resumo aí de forma gráfica melhor para, mais uma vez, reforçar o conteúdo, né? Bom, aqui a gente tem alguns exemplos de defasagem 0 graus, ou seja, em fase, tá? De tensão e corrente. Observa que vão olhar para as tensões. Ambas as tensões apontam para o ponto, ou, simultaneamente, não apontam. Então, é válida a relação de tensão aqui, sem nenhum sinal negativo. Da mesma forma, vamos olhar para a corrente. Ambos os exemplos, uma entra pelo ponto, a outra sai, aqui sai e aqui entra. É válido a regra do ponto, a convenção do ponto, e, novamente, não tem nenhum sinal negativo, é 0 graus. Graficamente, o que está acontecendo é isso daqui, ó, tá? Em azul, eu tenho aqui uma representação do tempo, né? Em azul está a corrente, ou está a tensão no primário, e em vermelho a tensão no secundário. A gente está supondo que, né, se no secundário é menor, o transformador está operando como abaixador. A sua tensão no secundário é menor que do primário, tá? Mas isso aí não vem ao caso, né? Não é tão importante diante daquilo que a gente quer mostrar, que as correntes, respeitando a regra do ponto, as tensões, desculpa, respeitando a regra do ponto, elas estão em fase. Tem aí a mesma polaridade instantânea, tá? Agora, um exemplo aqui de quando a regra do ponto não é satisfeita. E aí existe uma defasagem de 180 graus nas grandezas. Ambas as figuras aqui representam isso para nós. Se a gente pega a figura da esquerda, uma tensão não aponta para o ponto e a outra aponta. A tensão do primário não aponta para o ponto, a tensão do secundário aponta. E isso acontece de forma inversa na figura da direita. Aponta para o ponto, não aponta para o ponto. Feito isso, existe aí uma defasagem de 180 graus. A corrente é a mesma coisa. Uma corrente aqui entra no ponto, a outra entra no ponto. A direita sai do ponto e sai do ponto, no primário e no secundário. Nesse caso, existe um sinal negativo. E, graficamente, o que está acontecendo é isso daí. A gente tem o quê? Uma defasagem de
180 graus, né? E eles não estão em fase, tá bom? Isso daí é o que acontece para nós quando a convenção do ponto não é respeitada na hora da solução do exercício, tá? Ou até mesmo na hora das ligações. A gente vai ver daqui a pouco, né, na próxima aula, questões de polaridade, tá bom? Bom, feito isso, a gente propõe agora algumas discussões simples, numéricas, para que o aluno, para que você, né, aluno, possa entender melhor numericamente o que está acontecendo, tá? Considere, então, um caso simples aqui, ó. Tá? Aonde a gente tem o ponto aqui em cima, no primário e no secundário. A gente tem aqui a tensão é 1 e a tensão é 2, tá? A relação é 10:1, tá? Então, ele é um abaixador. E se a gente representar aqui também nos fasores, né? A gente tem aqui um E2, né? O fasor, igual a 100 fase zero. E a corrente I2? Ela vai ser 10 fase 0 graus amperes. E aí a gente quer saber quanto que vale E1 e quanto que vale I1, né? Olha, se a gente pegar a nossa relação, né, de tensão, a gente vê que numa relação 10:1, a tensão do primário será 10 vezes maior que a tensão do secundário. Então, se a tensão do secundário ela vale 100 fase 0, o E1 ele vai valer o quê? 10 vezes mais, 1000. E como a gente marcou ambos apontando para o ponto, eles estão em fase, tá? Então é 0 graus. De forma análoga, a gente sabe que existe uma relação inversa entre as correntes no primário e secundário. Então, se eu tenho 10 vezes mais espiras no primário, eu vou ter uma corrente reduzida em 10 vezes. Nesse sentido, se eu tenho uma corrente I2, 10 fase 0 graus ampere, eu tenho uma corrente I1 de quanto? 1 fase 0 graus ampere, tá? Observe que em ambos os casos a gente está respeitando a convenção do ponto, ambas as tensões apontando para o ponto e uma corrente entrando, outra saindo, tá bom? Então, por isso que a gente tem essa relação. Agora, um exemplo onde a gente não respeita o ponto, tá? É o seguinte, suponha que naquele mesmo exemplo, a gente tenha o seguinte, a gente mude o sentido das correntes. Então, a gente tem aqui E1, então eu estou apontando para o ponto, né? A gente tinha aqui, né, o ponto em ambos os terminais superiores, e aí eu marquei apontando para o ponto, tá? Lembrando que o ponto aí ele representa para nós o aspecto construtivo, né, do transformador, é um, né, sentido de enrolamento, e o E2 aqui é 100 fase 0. A corrente, eu vou colocar aqui agora uma corrente entrando no ponto. E 2, o que? 10 fase 0 graus, tá? E também vou manter a corrente, o que? Entrando no ponto no primário. E aí agora aconteceu uma coisa. A tensão, ambas apontam para o ponto, e se a gente lembrar aqui que a relação é 10:1, tá bom? O que acontece? É o seguinte, vamos olhar para a relação de tensão. Ambas estão apontando para o ponto. A gente já conhece a relação. Se a tensão é 1
vale, desculpa, se a tensão é 2, ela vale 100 fase 0 volts aqui, né? A tensão é 1, aonde eu tenho mais espiras, ela vai valer 10 vezes mais. 1000 fase 0 volts. Peço desculpas aí, tá, pessoal? Às vezes dá um pouco errado aqui, mas nada que prejudique. E a corrente, como que fica? Olha, ela no secundário, ela entra no ponto, vale 10 fase 0 graus ampere. E no primário, a gente sabe que, que a gente está elevando aqui, né? Existe uma relação 10 para 1, e a corrente, então, ela vai ser inversa, ou seja, ela vai ser menor no primário, numa relação de 10 vezes, então ela vai valer 1, tá? Nesse caso, ambas as correntes entram no terminal marcado pelo ponto. Assim sendo, eu tenho o quê? Uma defasagem de 180 graus na corrente I1, tá bom? Isso daí é uma análise aí que eu gostaria de passar, tá joia? Então fica aí para você fazer em casa o seguinte. Se eu tenho aqui, né, os aspectos construtivos, a gente chegou na conclusão que o ponto está aqui em terminal. A corrente I1, ela sai do ponto no primário, I1. Corrente no secundário, ela entra no ponto, valendo 10 fase 0. A tensão é 2, ela está apontando aqui para baixo no terminal, para fora do terminal do ponto. 100 fase 0 igual a E2. E o E1, eu venho aqui e marco para fora do ponto. Eu quero saber quanto que vale o E1, quanto que vale o I1, tá? Isso daí é para casa, tá joia? Você dá uma pensada aí, coisa simples. Bem, então terminada a convenção do ponto, né, a gente vai estudar na próxima aula para que serve essa convenção do ponto, além, né, da identificação da polaridade, é justamente numa coisa que a gente vai chamar de polaridade subtrativa e aditiva, que tem a ver aí, por exemplo, com aspectos de segurança na hora de ligar transformadores em concessionárias de energia elétrica, tá? Então a gente vai aplicar a regra do ponto, vai ser a nossa primeira aplicação, tá bom? Que é a convenção da polaridade do transformador. Bom, feito isso, fica resguardados os direitos de voz e imagem na aula ministrada, na videoaula, conforme a resolução da UFSJ para o ensino remoto. Muito obrigado aí pela atenção. Não se esqueça aí de estudar o material disponibilizado na plataforma e ver as videoaulas passadas, fazer as listas de exercícios e até mais.